Então vamos fazer uma retomada do que nós estudamos da outra vez, do que nós ouvimos, do que nós meditamos, partindo desse ponto, para recuperar o que a gente está falando agora, para recuperar o que a gente falou antes e começar essa nova reflexão. Então, primeira coisa é saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Um perito na lei querendo constranger Jesus. Então ele pergunta: o que farei para ganhar a vida eterna? Como é que a gente sabe que ele queria constranger Jesus? Porque está escrito no texto, né? Um perito na lei querendo colocar Jesus numa situação difícil. Então ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com duas perguntas: o que está escrito e como você entende? Aí o perito respondeu. A resposta do perito na lei é baseada nesses dois textos, Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 18, que nós lemos da outra vez. Em Deuteronômio 6 diz lá: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E em Levítico diz porque você deve negar um monte de comportamentos e amar o seu próximo como a si mesmo. Só nessa fala do perito, que é pública, a maneira como ele se expressa, já dá para ver a diferença clara entre religiosidade e novo nascimento. E o que é a religiosidade? Religiosidade é qualquer movimento que o homem faz para encontrar aprovação por ele mesmo. Isso que é religiosidade. Então, comportamentos, costumes, posturas morais, decisões que o homem toma, coisas que ele faz e principalmente coisas que ele deixa de fazer para que possa justificar-se diante das pessoas e diante de si mesmo. Geralmente a religiosidade conduz ao ativismo, ao trabalho, à tradição, conduz às regras, um monte de regras. Eu faço isso, faço aquilo outro, e não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço mais aquele negócio. Então isso é a religiosidade. E aí a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, que pessoa piedosa. E ela olha para si mesma no espelho e diz: eu sou incrível, sou maravilhoso, espetacular. Então a religiosidade tem essa característica de caminhos que levam à aprovação e caminhos também que levam à autoaprovação. Tem a aprovação pública de quem olha e fala assim: essa pessoa é sensacional, e tem a autoaprovação de quem faz tudo o que acha que deve fazer. O que é diferente do novo nascimento, porque o novo nascimento, ele desperta no coração do homem reações voluntárias. Então, o que nasceu de novo, que foi regenerado, que se encontrou com Cristo, faz coisas que deve fazer voluntariamente. Não faz só porque é uma regra, faz porque entende que é certo fazer, ou deixa de fazer porque entende que é certo deixar de fazer. Fica claro para nós que o doutor da lei, o perito na lei, toma determinadas atitudes e quer receber a aprovação por essas atitudes. E aí demonstra com a sua fala que ele conhece os textos, que ele pratica essas coisas, que, portanto, ele está esperando que Jesus corrobore com ele publicamente para que ele saia dali dizendo o seguinte: está vendo? Eu consegui a vida eterna e é assim que todos deveriam fazer. Qual foi a pergunta dele? Que é a pegadinha do texto, né? Todos rapidamente responderão: quem é o meu próximo? Mas essa não foi a pergunta dele. A pergunta dele está no versículo 25 de Lucas. Ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta dele. E aí, quando ele mesmo respondeu, e Jesus disse que a resposta estava certa, é que ele veio com a pergunta seguinte, tá? A pergunta dentro da pergunta. Não, tudo bem, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Ok, tá, mas como é que eu posso fazer se eu não sei quem é o meu próximo? Esse é o contexto. Está se justificando, né? Tipo assim, esse texto é muito genérico. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Como é que eu faço? E aí Jesus então conta a parábola do homem que foi assaltado, ferido, abandonado para morrer. O sacerdote não o socorreu, o levita não o socorreu, mas o samaritano o socorreu, cuidou dele com todo amor, com todo carinho, com toda devoção. E aí Jesus fez uma pergunta
diferente. É muita pergunta, né? Para embolar nessa cabeça. Jesus fez outra pergunta, diferente da dele. Ele perguntou assim: quem é o meu próximo? E Jesus então pergunta: mas quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? E aí nós vimos, no último encontro, que tem uma pegadinha. Normalmente nós agimos como esse homem, queremos saber quem é o nosso próximo. E Jesus, na verdade, está dizendo que a questão é outra. É que nós é que deveríamos ser o próximo. Nós é que deveríamos ser o próximo de quem precisa, de quem necessita. Né? Enfim, qual é a tríplice lição do texto todo, completo? O contexto mais a parábola. É a seguinte: quem diz que ama o Senhor deve fazer o que a Bíblia ensina. Se sabemos o que a Bíblia ensina, por que não fazemos? E por fim, a fé que nós temos é sobre Deus ou sobre nós mesmos? Durante a pandemia, essa turma toda desesperada, querendo voltar para a igreja. Quer voltar para a igreja porque ama Jesus ou quer voltar para a igreja porque sente uma necessidade pessoal de estar ali, religiosa? Então o que está em xeque aí? É como se Jesus estivesse falando isso para o perito. Você quer amar o próximo porque você deseja ser o próximo de alguém? Ou você quer amar o próximo para obter a sua entrada, né, o seu passaporte, sua passagem de ida para a vida eterna? Então essas são as questões. Finalizado o estudo que nós fizemos, finalizada a pregação, fica no ar essas questões, né? Mas o samaritano, quantas e quantas pregações nós já ouvimos sobre o samaritano, que os crentes chamam de bom samaritano? Não é? Quantas mensagens nós já ouvimos sobre a importância do samaritano, como ele é, o que ele faz? Quantas mensagens nós já ouvimos sobre a hipocrisia da religião, né? Como a religião é hipócrita, como os pastores são mentirosos, como os crentes são falsos, fofoqueiros e não fazem nada, né? Igreja não é quatro paredes. Essa frase, então, igreja não é quatro paredes, irmão, porque eu já ouvi essa frase na minha vida. Olha, eu acho que são as duas frases que eu mais ouvi na minha vida nos últimos 10 anos. Né? Precisamos nos tornar uma geração relevante, capaz de impactar essa geração. Essa é a primeira frase. E a outra, a primeira frase, e a outra é: igreja não se resume a quatro paredes. Num primeiro momento até era legal, mas depois virou um clichê, porque todo mundo vai repetindo, e isso não resulta em absolutamente nada, nada. Eu me lembro de um congresso que eu fui há muitos anos atrás, muito tempo mesmo, lá numa galáxia muito distante. Eu estive no congresso, e aí o tema do congresso era sobre relevância nas igrejas, equilíbrio da religião, pregação saudável, né? E aí teve um cara que estava pregando, dando uma palestra lá, indignado, e ele falando, apontando os erros, apontando as falhas. Aí ele foi deixando todo mundo indignado, uma indignação coletiva. De repente alguém se levantou: estamos todos aqui, líderes de todo o Brasil, por que não mudamos isso agora? Ele deu um grito e todo mundo, igual torcida assim. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Porque é muito blá blá blá, né? Eu acho que os púlpitos, eu não posso dizer todos, senão seria leviano, mas muitos deles são feitos apenas de blá blá blá. Fala-se, e não acontece nada. É uma narrativa. Bom, dito isso, ainda sobra a questão da essência do amor, né? Do amor verdadeiro, né? Todo mundo fala de amor. Até Renato Russo cantou sobre o amor, né? Enfim, vamos meditar um pouquinho mais sobre a história do samaritano lá com o homem machucado. O tema de toda a conversa é a vida eterna. E o perito na lei dá a entender que para alcançar a vida eterna, depois da pergunta e da resposta dele mesmo, basta que você cumpra aqueles requisitos da lei. Só que Jesus propõe uma outra interpretação, um outro olhar. Lembra da pergunta? O que está escrito? Como você lê? Está vendo? Não é só o que está escrito, é como você lê. É como você lê. Então,
quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, ela tinha que ser apedrejada. E ela foi levada à presença do mestre para ser apedrejada. E realmente ela tinha que ser apedrejada. Mas aí Jesus propôs uma outra perspectiva. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele propôs um outro olhar para o mesmo texto, sem negar o texto. Sem negar o texto. Muitas vezes Jesus fez isso. Propôs um outro olhar. Enquanto o camarada pergunta quem é o meu próximo, Jesus faz outra pergunta. E você? Você é o próximo de alguém? Quem foi o próximo daquele cara? Então a questão não é só a vida eterna. A questão é que a vida eterna é para aqueles que conhecem a Deus. O que é um ponto, um aspecto, um pensamento muito importante desse texto. O perito da lei conhece o texto. Será que ele conhece Deus? Ele conhece o texto da lei. Como muitos e muitos irmãos cristãos, frequentadores de igreja, líderes, conhecem os textos da Bíblia. Mas será que eles conhecem a Deus? Decoraram os versículos. Mas será que eles conhecem o Senhor? Porque uma coisa é eu ter o conhecimento dos textos, da doutrina, da teologia, dos ensinamentos. Outra coisa completamente diferente é eu conhecer a Deus de verdade. Será que eu realmente conheço a Deus para ter a vida eterna? Porque a vida eterna, como Jesus vai ensinar, é resultado da reconexão entre o homem e o Criador. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também fala, quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão. Quem comer desse pão, viverá eternamente. Então, várias vezes Jesus fala sobre a reconexão entre o homem e o Criador, o retorno, a reconciliação entre o homem e o Criador, como fonte para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior vai jorrar uma fonte de água para a vida eterna, ele diz, no capítulo 4 do Evangelho de João. Então a vida eterna depende não apenas de normas, regras ou de leis, depende de um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, como Jesus se encontrou com a mulher samaritana, com o homem no tanque de Betesda, com a mulher adúltera, com todos os seus apóstolos, discípulos, líderes, e agora ele se encontra com esse perito na lei. Depende do encontro. Não é assim, decorei os textos. Não. Porque quem dá ao homem a capacidade para viver eternamente é Deus. Então isso é diferente do que o perito está dizendo. Por isso que Jesus pergunta, você consegue identificar o seu próximo, né? Mas você consegue ser próximo? Você consegue transbordar Deus na sua vida? Bom, para colocar em xeque o que o perito falou, para explicar a pergunta dele e também para ensinar, como ele sempre faz, os que estavam ali e nós que estamos aqui, Jesus então faz uma ilustração baseada no amor. Porque o texto vai dizer, né, se você ler o seu texto, você vai dizer que o samaritano se aproximou daquele homem ferido, deixado para morrer. Em alguma versão vai dizer que ele teve compaixão, não é isso? Em outra versão vai dizer que ele teve piedade. E tudo isso nada mais é do que demonstração de misericórdia, de amor. Ele demonstrou cuidado com aquele desconhecido. Com aquele desconhecido. Olha só que coisa interessante. Difícil você amar alguém se você não tiver amor dentro de você. Complicado. É uma pergunta que Jesus está fazendo. E aí, essa ilustração que Jesus faz lembra vários textos da Bíblia, como, por exemplo, se alguém quiser acompanhar-se, negue-se a si mesmo. Porque para amar alguém, você precisa deixar de amar um pouco a você. Muito do amor tem da negação, da abnegação, da entrega, da renúncia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. As mães que têm seus filhos, elas deixam de viver em muitas circunstâncias durante muito tempo. Elas amam tanto que se negam, que se entregam. É por amor. E Jesus fala, quem quiser me servir,
me seguir, deve negar a si mesmo. Por quê? Porque quando o homem nega a si mesmo, demonstra que ama mais a Deus do que a si mesmo. O amor tem muito de negação, tem muito de entrega. Não é? Quando você ama a sua profissão, quantas horas você passa estudando, trabalhando, se aperfeiçoando, né, para poder fazer com que a coisa funcione? O amor tem muito de entrega. Jesus também falou, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O amor tem muito de serviço. Servir o outro e não servir a si mesmo. Porque quando o cara pergunta, quem é o meu próximo? É do tipo assim, o que eu preciso fazer para que essa ação me sirva? Mas na verdade Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Quem o serviu? E quando a gente pensa em serviço, em servir, a gente pensa em quê? Em interrupção. O camarada estava viajando, certo? Na sua montaria e teve que interromper o seu caminho para servir alguém. E toda vez que a gente fala de serviço, já fala de interromper um plano, um caminho, um tempo. Fica lá o menino incomodando lá a mamãe. Mamãe, agora não. Para você dar atenção, você vai ter que parar de fazer alguma coisa. Principalmente parar de fazer algo para você mesmo. Serviço tem muito de interrupção dos nossos próprios projetos, do nosso próprio tempo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mais um texto. O amor também fala de humildade. Humildade. Como Filipenses capítulo 2 vai nos ensinar. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação, não quis exigir o que ele tinha direito, antes esvaziou-se, assumiu a forma de servo, de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Humildade. Podia ter gritado com Pilatos, né? Respeitou. Podia ter se revoltado contra César, respeitou. Podia ter gritado com a própria mãe, né? Quando a mãe o repreendeu, onde você estava? E ele se submeteu. Humildade é uma característica do amor. E a humildade, nesse caso, está muito claro, ainda que Jesus não tenha dito diretamente, mas fica no mundo das conjecturas, humildade é uma coisa que passa longe do perito da lei, concorda? Passa longe dos fariseus. Humildade não tem nada, tem muita arrogância, né? A Bíblia também vai dizer, Jesus vai dizer, quem tem os meus mandamentos e os guarda e obedece, esse é o que me ama. Ou seja, não é só decorar os textos, mas é fazer. Decorar os textos. As igrejas são assim, extremamente profissionais nisso, né? Culto das mães, por exemplo. Aí lê os textos, né? Cita Maria, cita Ana, vai citando as mães, né? Aí ora pelas mães, todo mundo leva a mãe, café da manhã, café da tarde, almoço, jantar, mas a questão não é honrar num momento solene. A questão é saber se há uma disposição interior para fazer isso o tempo todo, por amor ao Senhor, pai, mãe, quem for. Não é só decorar o texto, mas é colocar isso em prática. Jesus também fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, no sentido de aprender e aplicar, aprender e realizar. Jesus também diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olhando para todos esses textos, os 6 versículos que eu citei agora, os 6, né? Fizer uma mão só deu errado. Os 6 versículos que eu citei, o que a Bíblia vai nos ensinar? Com muita clareza. Que para amar a Deus, não basta cantar e dizer que ama. Eu te amo, como eu te amo. Não basta amar a Deus do jeito que eu quero. Eu preciso amar a Deus do jeito que Ele quer ser amado. É diferente. Não é o amor que eu quero dar. É o amor que Deus quer receber. Esse povo me ama com os lábios, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é o que a gente acha que tem que fazer.
é o que Deus espera que a gente faça. E nesses textos todos que eu li, os 6 textos que eu li, poderia ler muitos outros, mas eu li 6, o que a Bíblia vai dizer com muita clareza? Com muita clareza, que amor cristão se exerce, se expressa com ação. Que ação é essa? Não a ação beneficente, quem é o meu próximo, mas a ação obediente, fazer o que Deus espera que eu faça. Olha que coisa interessante. O amor que Deus quer de nós, ele é prático. Ele é prático. E ele é claro. Citamos aqui da outra vez, lembram? Lembram que eu citei aqui o texto de Saul? Saul, o rei de Israel, recebeu de Deus uma ordem para atacar os amalequitas, acabar com o seu exército, aniquilar todos os soldados, matar o rei dos amalequitas. Era a ordem que ele tinha. E aí ele não faz o que tem que fazer, preserva a vida de muitos nobres, inclusive do rei, preserva o gado, preserva as ovelhas. E aí Samuel se aproxima. O que você fez? Ele pergunta. Eu guardei tudo isso aqui. E ele diz, mas não era para você guardar? E ele responde, mas eu guardei para o Senhor. É sacrifício ao Senhor, é oferta ao Senhor, porque Saul conhece as normas, as regras. E Samuel diz, mas para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, os textos vão nos mostrar que o amor a Deus, ele não passa por culto ou por norma. O amor a Deus passa pelo coração do homem. Pela maneira como esse homem sente o que Deus sente. Isso é muito legal na Bíblia, irmãos. Dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de correr. É muito legal na Escritura. Veja os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Eles são homens de Deus e falam em nome de Deus. Eles têm autoridade para falar em nome de Deus. Assim diz o Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. E como eles escrevem? O que eles dizem? Tem momentos que eles estão tristes, tem momentos que eles estão indignados, tem momentos que eles estão gritando, tem momentos que eles estão com raiva. Leia o livro de Jeremias e você verá. Tem horas que Jeremias está indignado com o povo. Até quando, Senhor? O Senhor nos manterá aqui. Tem hora que ele está indignado com Deus. Por quê? Porque os profetas revelam no seu coração o que Deus sente. Eles servem a Deus, eles estão conectados com Deus. Se Deus está irado, eles estão irados. Se Deus está amando, eles estão amando. Se Deus está triste, eles estão tristes. O texto de Oséias, então, é incrível. Quando Deus faz uma proposta impressionante para ele, que ele se case com uma meretriz e tenha filhos com ela, e se relacione com ela, e aquela mulher o abandona e vai embora, ele se sente traído, humilhado, envergonhado, e Deus diz para ele, é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto quando Israel me troca por deuses de pedra, ou por outro tipo de coisa. Então Oséias sentiu o que Deus sentia, sentiu na pele, sentiu com força, sentiu a mesma dor, o mesmo sentimento. Por quê? Porque Deus falava com ele, habitava dentro dele, o Espírito de Deus soprava no seu coração, na sua mente. Mas o cristianismo que nós temos, contemporâneo, é um cristianismo vazio de Deus, de palavras. É o que eu chamo de teologia da narrativa, cultos de narrativa, de falácia, onde todo mundo fala um monte de coisa, mas não passa por dentro do coração o que Deus está pensando. Isso é projeto de Deus. Frase padrão de igreja, projeto de Deus, projeto de Deus. Ou então aquela frase, isso, irmãos, nasceu no coração de Deus. Olha, eu vou te falar, essa é uma das frases mais vazias de sentido que as pessoas costumam dizer. Isso nasceu no coração de Deus. Como é que você sabe? Só para dizer que o que você está fazendo tem a aprovação do Senhor? É falso, é falho. As pessoas não sentem isso. Não sentem isso no seu interior. É isso que Jesus está dizendo. Você pergunta quem é o seu próximo, mas provavelmente se você estivesse naquela estrada, isso não está escrito. É a minha conjectura. Mas é uma boa leitura para se fazer. Provavelmente se você estivesse por aquela estrada, você também se afastaria daquele homem. E nós também faríamos isso. Porque somos humanos. Uma das coisas que a parábola do samaritano faz é resgatar, é trazer o sentido do amor.
O amor cristão é o amor que se expressa com ações que Deus espera de nós, e não com aquilo que a gente acha que Deus precisa. Sinceramente, será que vocês acham que Deus precisa de culto, irmãos? De culto, de igreja, de pastores? Nossa, todo mundo foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Todos os alunos. Você vai dar uma aula, todo mundo fala, foi Deus que me chamou, foi Deus que me chamou, foi Deus que me chamou. É impressionante. Deus precisa isso de nós. Disso. Precisa. Quando no Antigo Testamento você vê os textos, os caras levam, leva prata, leva ouro, leva pedra preciosa, leva isso, leva aquilo. Estamos te dando a resposta de Deus. A minha é a prata, meu é ouro. Tudo que existe é meu. Vocês estão me dando o quê? O que vocês estão me dando? A gente acha que está dando para Deus alguma coisa. Deus não precisa de nada. O que Deus espera do homem é que ele obedeça. O que Deus esperava daqueles homens é que eles descessem o caminho e socorressem quem precisa. Porque é o que Deus sente, é o que Jesus faria. Quantos textos nós lemos e a Bíblia fala que Jesus olha para a miséria humana e sente compaixão. E sente compaixão. É assim que Deus sente. Então esse é um bom olhar para a parábola. A ilustração sobre o amor que ela faz. Outra ilustração importante da parábola tem a ver com o conceito de próximo, que também está esvaziado. Qual é o conceito de próximo do perito da lei? Qual é o conceito dele? De beneficência. Né? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Né? Deus é pai, não é padrasto. Não é assim que está escrito na Bíblia? Vamos ajudar. De todas as pessoas improváveis, o samaritano foi o único que foi resgatar o camarada que estava sofrendo. Então tem um significado aí bacana. Vamos falar do samaritano. Judeus e samaritanos se odiavam. Se odiavam. Se um judeu comesse ou bebesse no prato ou no copo do samaritano, ele estava impuro. Porque o judeu entendia que o samaritano era imundo. Pô, esse assunto é bacana, você vai falar disso hoje? Não vou falar disso hoje não. Mas é um assunto bom para a gente falar. Por que os samaritanos eram vistos dessa forma? Em outro momento a gente fala desse assunto. Mas a realidade é que o judeu odiava o samaritano. Odiava mesmo, tinha raiva. Então só de Jesus ter falado no samaritano, já rolou uma crise. Vocês lembram que eu citei aqui? Que no capítulo anterior, Jesus passou na aldeia dos samaritanos, os samaritanos o expulsaram e os seus discípulos disseram: mestre, vamos orar para que Deus envie fogo do céu e mate todos esses imundos, malditos samaritanos. Então os caras se odiavam. E da mesma forma, muitos cristãos hoje têm ódio. Isso é fácil de ver no Facebook. Como eles odeiam no Instagram, como eles têm raiva de outros crentes. De outros crentes. Eles se odeiam, eles não se falam. E também odeiam os não crentes. Odeiam os ímpios, que são chamados de ímpios. Os não cristãos. Nem curto muito essa palavra ímpio, mas enfim. Tem muito ódio no coração, muita raiva. Deveriam sentir raiva. Isso é muito legal também, essa concepção de raiva, que não é um assunto que eu vou falar hoje também. Mas enfim, dá para ter raiva. Porque Deus sente a raiva. Deus fica com raiva também. A ira do Senhor se acende, diz a Bíblia, de vez em quando, ou de quando em sempre. Dá para ter raiva. Mas que tipo de raiva é essa? Quantas coisas deveriam nos causar raiva e a gente fica indiferente com ela? Mas se alguém for lá no seu Facebook, no seu Instagram, e comentar alguma coisa que você não concorda, aí você fica com muita raiva. Muita raiva. Então, o que os caras faziam naquele tempo, a gente também faz hoje, nem se comunica, nem se relaciona. Outra coisa importante tem a ver com o samaritano, porque a adoração do samaritano era muito fria, era muito centrada no homem. É só a gente lembrar o texto de João capítulo 4, da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Mestre, a gente não sabe onde deve adorar. Uns dizem que deve ser em Jerusalém, outros dizem que deve ser em outro lugar. Em momento nenhum a mulher samaritana fala de Deus. Deus não é nem citado.
Porque a impressão que a gente tem lendo o texto é que a adoração é um fim em si mesma. Adoração para agradar adoradores e não para agradar a Deus. Está vendo? Igual a ação do perito da lei, a ação de amor ao próximo para agradar quem amou e não para agradar o Criador. Quantas coisas nós fazemos para agradar a nós mesmos? Eu conheci um determinado irmão, numa igreja X qualquer, e toda vez que tinha um momento de oferta na hora do culto, todo mundo ia à frente, dava oferta, ele esperava todo mundo ir, aí ele ia sozinho e se ajoelhava na frente do gasofilaço e ficava orando e colocava. Nossa, que coisa linda, me emocionava toda vez que eu via. Impressionante. Então não foi para o Senhor, foi para agradar a si mesmo, é a adoração para agradar adoradores, que é o que muita gente faz o tempo todo. Canta músicas que agradam a si mesmo, criam ambientes que agradam a si mesmo, tudo para agradar o adorador, e não para agradar o alvo da adoração. Parecido com o nosso tempo. A adoração de hoje também é assim. Tem o homem como referência. É um desfile de apóstolos, levitas, ministros, e o critério é sempre em gosto, nunca é na Bíblia. Né? É a exaltação humana nas próprias canções. Vou seguir, vou fazer, vou receber, é para mim, tomo posse, faço isso, faço aquilo. É para agradar adorador. A gente canta, toca, compõe, reúne para agradar os adoradores e não para agradar o alvo da adoração. Está claro no texto. É isso que ele quer saber. É como eu posso ajudar e ficar aprovado. Não é preocupação com o próximo. É parecido com a mesma proposta do juiz iníquo com a viúva, lembra? A parábola do juiz agressivo lá com a viúva, a Bíblia diz que ele atende o pedido da viúva, não porque seja justo, mas porque ele não quer mais ser importunado por ela. Então não é uma ação baseada em justiça, mas é uma ação baseada em satisfazer a si mesmo. E é isso que Jesus está colocando em xeque. E aí vem o resgate do conceito de próximo. Porque o amor ao próximo tem que ser mútuo. Define o próximo e define também quem se aproxima. É isso que o texto está ensinando. Não basta socorrer, é preciso socorrer como expressão daquilo que Deus faz no coração do homem. Isso é muito legal. Como a parábola está desmontando a religiosidade e as coisas que a gente faz. Durante a pandemia, que ainda não acabou e não tem data para acabar, quantos irmãos descobriram que não precisavam mais ir à igreja? Porque redescobriram o domingo, redescobriram a família, redescobriram o café com bolo de fubá de tarde. Redescobriram. E aí foram encaixando na sua própria vida outras coisas que eram importantes, porque a comunidade ficou vazia de significado. Então não era ir à igreja por causa de Deus, era ir à igreja para satisfazer os igrejeiros, ou os igrejantes, os que gostam de igreja. E é isso que Jesus está dizendo. No final, Jesus, né, dá aquela facada e roda, né? Vá e faça isso. O amor que está proposto na parábola é o amor que interrompe e quebra barreiras. Ele interrompe o quê? A vida do samaritano, que para a sua vida, inclusive ele fica na hospedaria até o dia seguinte, cuidando daquele homem, porque expressa o amor de Deus. Interrompe a sua viagem, interrompe o seu destino, interrompe os seus planos. E é assim que Deus faz. Na história, na Bíblia, quantos planos são interrompidos? Quantos projetos de homens são interrompidos? Lembra até o versículo, né? O homem faz os planos, né? Mas a palavra final pertence ao Senhor. Deus interrompe planos e rumos para quê? Para que as pessoas possam fazer, agir dentro daquilo que Deus deseja. Para que as pessoas possam
servir ao Senhor. O amor é assim. E aí o camarada entende, para tudo e vai fazer, ajudar, socorrer, apoiar. Da mesma forma, o amor quebra barreiras, porque nós somos o tempo todo tentados a rejeitar pessoas, desprezar. Quantos cristãos nós conhecemos, não vou falar nem dos não cristãos, quantos cristãos nós conhecemos que eram abraçados, queridos, né, desejados, enquanto estavam nas igrejas? Eles pararam de ir, eles foram esquecidos, completamente. As pessoas nem se lembram de você, nem citam o seu nome. Ou seja, era tudo um castelo de carta, era tudo uma cortina de fumaça, não era nada. Não havia esse amor, não havia esse prazer, essa alegria, era tudo fake, bem falso mesmo. E aí você para de ir na comunidade, para de ir na igreja, às vezes por uma causa justa, e as pessoas simplesmente se esquecem. Isso não é importante, não tem importância. E nós somos também motivados a rejeitar as pessoas, a rejeitar essas pessoas. O cara sai da igreja, por exemplo, não estou nem falando do não cristão, tá? Primeiro eu estou falando dos cristãos. O cara sai da igreja, e aí se a pessoa se encontra com ela na rua, e ela manifesta alguma insatisfação, a primeira coisa que a gente faz é rebater. Ah, mas você também não quer nada, né? Você também era, como se falava nos anos 80, você também era um crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Estava doido para sair. Ou então alguns irmãos vão dizer, de fato, ele não era crente de verdade, senão teria voltado. É assim, a gente é ensinado, doutrinado, treinado para rejeitar as pessoas o tempo todo. Rejeitado. E na lei, e na religião, e na tradição judaica, os caras são treinados a rejeitar samaritanos, treinados a rejeitar um monte de gente. É ódio transmitido por treinamento. Também não podemos deixar que as nossas crenças morais nos impeçam de ajudar outras pessoas. Eu lembro uma vez eu dando uma palestra sobre esse tema, não era esse texto, nem era essa parábola, mas a gente estava falando disso, de comunidades de fé que amam as pessoas e têm cuidado, e se preocupam com elas. Então, como é que a gente recebe o visitante, por exemplo? Aí estava falando sobre isso, era um treinamento de liderança. Era um sábado de manhã. Eu lembro que um irmão que estava aqui na minha frente, sentado assistindo a aula, ele falou, mas se entrar uma pessoa com cabelo azul dentro da igreja, pode? Aí eu olhei para ele e falei assim, qual a cor que pode? Qual pode? Qual cor que pode? Preto, branco, amarelo, verde? Quer dizer que só porque a pessoa tem cabelo azul, né, ela é esquisita? Ela é endemoniada? Ela é moralmente corrompida? Está se prostituindo? Que é isso que está na cabeça das pessoas, né? Eu, quando era pequeno, muitos séculos atrás, eu era ensinado que em alguns lugares não podia nem entrar. Não entrei não. Por quê? Porque aí só tem gente bandida. Só tem gente demoniada. Não encosta aí não. Não fala que fulano não. A gente era ensinado assim, não podia nem passar na calçada em determinados locais, determinadas lojas. Só gente esquisita. Depois, quando você vai ficando mais velho, você descobre que os esquisitos é que são legais. Os certinhos são bem esquisitos quando você chega mais perto. A gente é treinado, né, a não gostar de gente viciada. Você vai conversar com a pessoa assim, né? Cuidado que esse cara é viciado. Treinado a não gostar de gente com opção sexual diferente da minha. É treinado a não gostar de gente com opção política. Ela é diferente da minha. Ódio. E muita rejeição, e muito rancor. E os corações vão ficando muito magoados. E aí, os crentes, os servos de Deus, perdem a chance de fazer o bem quando Deus lhes dá a oportunidade. Quantas vezes nós estivemos, né, irmãos, nos hospitais, nas escolas, nas empresas, na rua, na vizinhança, quantas vezes nós estivemos perto de pessoas que precisavam de uma palavra de Deus e nós nos recusamos a ajudar. Aí hoje de tarde eu estava terminando aqui a minha
apresentação, eu lembrei de uma música do Vencedores por Cristo, muito antiga. Essa música é antiga mesmo, é do Sérgio Pimenta, um grande compositor cristão evangélico nos anos 70, anos 80. Ele fazia músicas incríveis. E tem um álbum dos Vencedores que se chama Criação. Talvez seja um dos melhores trabalhos dos Vencedores. Vencedores por Cristo é um grupo do Brasil com uma pegada brasileira. Todas as músicas deles são assim, mineiras, bossa, samba, uma cultura bem raiz nossa, bem brasileira. E as letras sempre muito profundas. Eles têm uma música que fala sobre isso, de como o cristão deveria agir de acordo com o Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Ter vida e poder, ter amor para atender esta gente perdida, por quem Deus quis morrer. Essa é a realidade que a gente vive. Pessoas esgotadas. O que você mais vê nas igrejas, por onde eu passei nos últimos anos, é gente precisando de terapia, de psiquiatria, de medicação, triste com a vida, triste com o casamento, triste com o trabalho, triste com a vocação, triste com a igreja. E nós não temos a capacidade de nos aproximar dessas pessoas. A única solução que a gente tem é orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. É um disco quebrado, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas não há atitudes práticas, assertivas, objetivas. Para encerrar, eu quero dizer sobre uma consultoria que eu dei uma vez para um amigo que abriu uma ONG,
E era uma ONG para tratar crianças, cuidar de crianças, através de várias ações sociais. E é uma ONG formada por cristãos. E aí a gente sentou para tomar um café e ele começou a reclamar. Ele falou assim, cara, como é difícil trabalhar com os cristãos. Você junta os caras para ajudar e os caras querem impor um monte de regras o tempo todo. Eles querem transformar a ONG numa religião. E nós também fazemos isso. Para ajudar, para socorrer, nós impomos regras, normas, muitas vezes morais, outras religiosas, para que as pessoas se sintam aptas para ajudar. E ele perguntou, o que você acha? Eu disse que ele assim, cara, você tem que ser ONG sem vínculo religioso. Uma ONG comum, formada por cristãos, que ajudam porque são cristãos, mas ajudam qualquer um, para que todos se sintam bem e à vontade e felizes em se aproximar. Porque Jesus era assim. Os fariseus odiavam o mestre, mas os pobres, os cegos, os leprosos, as mulheres, os publicanos, os doentes, eles amavam o mestre. Eles sentavam com ele, comiam com ele, porque sabiam que na religião eles não teriam resposta, no templo não havia uma porta aberta para eles, mas para o mestre, no mestre, sempre havia uma porta aberta. Lembra dos discípulos? Quando as crianças se aproximaram, mestre, tire essas crianças daqui. Não queriam que as crianças se aproximassem. Quando alguém gritava, pare de incomodar o mestre. A religião é sempre assim. Ela é controladora, normativa, moralista, ela afasta as pessoas. E Jesus disse, deixe vir, deixe chegar, deixe se aproximar. E é assim que o samaritano age. Ele é samaritano, mas ele age como uma expressão do amor, da graça, do verdadeiro amor, da verdadeira graça, da verdadeira proximidade que Deus faz. Então a minha oração, irmãos e irmãs, nessa noite, é que Deus tenha misericórdia de nós, sopre o seu Espírito sobre nós e quebre na nossa mente todas essas amarras mentais, emocionais, teológicas, morais, que nos impedem de ser o que Deus espera que a gente seja.